Meus amados, a paz do Senhor, eu quero convidá-los para lermos em Mateus capítulo 17, do versículo 1 a 7. Diz-nos assim a palavra do Senhor: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Este é um relato de um acontecimento com características bastante interessantes, porque é um acontecimento que tem uma de ser pessoal, de ser algo voltado para estes que foram alvos desta experiência tão grandiosa, desse momento tão sublime. O texto começa dizendo que Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, em particular, e os levou a um alto monte. Eles foram levados pelo próprio Jesus, eles foram separados para vivenciar aquela experiência especial com Cristo. De todos os apóstolos, esses 3 foram privilegiados por receber uma revelação tão especial a respeito de Jesus. As Escrituras dizem que ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Muito semelhante à sua revelação no livro do Apocalipse, feita a João, depois de muito tempo dessa revelação feita aqui no monte, que ficou conhecido como o Monte da Transfiguração. No momento que Jesus muda o seu aspecto diante dos discípulos e aparece diante deles de uma forma gloriosa, de uma forma impressionante. Por que precisamente esses 3 homens? Por que eles foram alvos de uma experiência tão maravilhosa? O texto diz que Jesus os separou em particular. Essa maneira de Deus tratar cada um de forma particular, de uma forma pessoal, é muito interessante. Nós temos aqui as 3 principais colunas da igreja, do início da igreja. Os homens que se destacaram no início da igreja, na condução da obra do Senhor. Cada uma experiência a ser narrada na história da igreja, que nos faz entender a razão por que Jesus escolheu dar a eles uma experiência tão sublime e tão grandiosa como esta. Tiago, que está entre eles, aqui entre os 3, se tornaria o primeiro apóstolo a ser martirizado, o primeiro apóstolo que daria a sua vida por amor a Cristo. Não seria o primeiro discípulo,
O primeiro discípulo foi Estevão, mas o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, a se tornar o primeiro mártir entre os apóstolos, foi Tiago, por conta da perseguição de Herodes. Todas essas experiências difíceis que deveriam estar presentes na vida desses homens seriam vividas com muita confiança e ousadia diante de Deus. Isso por conta de tudo aquilo que eles conheciam da parte do Senhor. Diante das ameaças de morte, eles declaravam: não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido e visto. E eles falavam a respeito daquilo que eles haviam recebido do Senhor, tanto antes quanto depois da sua ressurreição. Especialmente as revelações que vieram depois da ressurreição de Cristo. Mas aqui Jesus dá a estes homens uma percepção de sua glória. Isso seria para eles uma experiência pessoal tão marcante e profunda que daria a eles uma fé inabalável. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua segunda carta à igreja, uma carta que tem um tom de despedida, ele chega a dizer aqui no capítulo 1, versículo 13, ele diz: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mas procurarei diligentemente que em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Ele está fazendo uma previsão da sua morte, da sua partida, do momento em que ele haveria de dar a sua vida pelo Senhor, como o Senhor já havia falado, como o Senhor já havia revelado para ele. E diante da face da morte, diante das dificuldades, de que Pedro se lembra? No versículo 16, ele vai dizer assim: não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, pois ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro está aqui depois de velho, já no momento em que ele percebia que estava chegando a hora da sua partida. A igreja estava passando pela grande perseguição incitada por Nero, e nela muitos apóstolos haveriam de morrer, e entre eles está também Pedro. O ano é 66, é exatamente o ano do seu martírio. E aqui nós temos essa manifestação de Pedro em falar a respeito dessa situação, da sua expectativa, da sua previsão a respeito deste futuro. Mas de que ele lembra? Ele lembra do momento em que Jesus o separou, o levou para o monte e se transfigurou-se diante dele. E aquela experiência, alegria, lhe encheu de uma fé que lhe acompanharia por toda a vida. Por toda a vida. Aqui ele está diante de todas essas dificuldades e perseguição e disse: nós não vos fizemos saber a vinda do Senhor seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua glória quando do céu lhe foi dirigida a palavra: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E nós mesmos estávamos com ele no Monte Santo. Ele falando a respeito deste momento. Jesus sabia todas as dificuldades, aflições e lutas que viriam sobre o seu servo, e o separou à parte e mostrou para ele
aquilo que é Jesus em sua situação gloriosa, para que eles saibam que na verdade a vitória já está consumada na pessoa daquele que é o Senhor da glória. Aqui Pedro fala desse momento, esse momento que foi tão importante para a vida dele. O apóstolo João, quando vai falar a respeito de Jesus, ele fala que ele teve a vida manifestada a ele, e ele diz: nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que o Pai nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Ele fala de tudo que Jesus havia revelado a eles, de todas as coisas que eles tinham recebido da parte do Senhor. Isso era para eles algo que lhes trazia profundo conforto em meio às suas aflições, em meio a realidades duras nas quais eles viviam. E diante dessa experiência pessoal, qual é a reação deles? Como eles reagem lá naquele momento, sem entender o que estava acontecendo, sem saber profundamente o significado daquilo, sem saber que a intenção de Jesus é dar a eles uma experiência pessoal que pudesse ancorá-los, de saber que há um Deus que se manifesta de forma sobrenatural e poderosa, de forma gloriosa. O apóstolo Pedro, diante daquela experiência, diante daquela visão de Jesus, num aspecto glorioso, ele chega e diz para Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, é bom estarmos aqui. E ele olha e vê Moisés e Elias conversando com Jesus e diz: Senhor, este é o lugar onde nós queremos permanecer. Quantos de nós não vivem esta experiência? Quando somos invadidos pela glória de Deus, quando vivemos aquele momento de elevação que parece que nos tornamos inabaláveis, parece que a nossa esperança está ali tão viva diante de nós, a nossa fé parece ser tão elevada, e o que nos vem à mente é a mesma coisa que Pedro diz aqui: bom é permanecermos assim, bom é estarmos aqui, não sairmos dessa experiência. Bom é que esse momento ele se torne uma coisa permanente em nossas vidas. Bom é estarmos aqui, Senhor. Bom é não voltar para aquela experiência difícil. Bom é estarmos aqui. Quantos de nós não vivem essa mesma de que quando somos elevados em um momento de oração, em um momento de louvor, em um momento em que a palavra de Deus chega para nós e enche o nosso coração, e que a gente pensa assim: Senhor, eu queria permanecer assim, desse jeito, com essa fé, esse sentimento de paz que me invadiu o coração, ó Deus querido, e eu queria, Senhor Deus, permanecer assim. É exatamente isso que Pedro afirma, mas a vida não funciona assim. Não é assim que a vida funciona. Há tantos momentos de elevação e os momentos de contemplação da grandeza de Deus, a gente tem que descer do monte. E a gente não quer descer do monte. A gente se sente como Pedro. Quantas vezes estamos num ambiente invadido pela presença de Deus, que a gente pensa: Senhor, como seria bom ininterruptamente assim, sem que a gente pudesse sair dessa sensação da Tua presença, dessa segurança. O que é interessante é que mesmo quando a sensação desaparece, Deus não foi embora, Deus não nos deixou. O que falta quando a gente desce do monte não é a presença permanente dele conosco, é a sensação dela. Não é a presença real dele conosco, é a manifestação dela. Porque a promessa dele é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente tem a sensação de que quando desce do monte, parece que Deus ficou lá e a gente desce sozinho.
que as Escrituras nos mostram é que Jesus desce com eles do monte, está com eles. Se a sensação é a mesma, aí é outra coisa. Mas eles estão aqui reagindo dessa forma, como todos nós. Às vezes somos mergulhados na dimensão espiritual e aí todos os medos vão embora, toda a insegurança, todos os temores se desfaz diante daquela sensação da presença de Deus. Quem vive isso sabe o que eu estou dizendo. Quem vive aquele momento em que o céu se abre e que a revelação de Deus se manifesta para nós, sabe o que eu estou dizendo? E essa é a sensação de Pedro. Eu quero ficar aqui, Senhor. Vamos fazer aqui três cabanas, 3 barracas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E a palavra diz que enquanto Pedro propõe essa coisa, uma nuvem cobre Jesus, Elias e Moisés. E uma voz sai de dentro daquela nuvem luminosa que os cobre naquele momento. Uma nuvem que é difícil deles olhar para ela, nos cobre. E do meio da nuvem, uma voz diz assim: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. A resposta de Deus vem exatamente para a atitude de Pedro, que no momento de êxtase espiritual, querendo dizer alguma coisa que pudesse manifestar o significado, e ele coloca Jesus entre Moisés e Elias, e o que ele diz que vai fazer para Moisés, ele vai. Vamos fazer uma para Moisés, uma para Elias, uma para ti. E o que Deus aqui ensina para Pedro é o que se faz para Jesus está num nível muito superior, muito mais elevado. Porque quando a nuvem cobre, que não se vê mais eles, não se vê eles, apenas se vê a nuvem e a voz que diz: olha, este aqui é meu filho. E Deus está o distinguindo, está o colocando à parte. Quando Pedro diz Elias, Moisés e o Senhor, o Pai entra e diz assim: este daqui é meu filho, em quem eu me comprazo. Aqui estão os 2 personagens que representam o Antigo Testamento: Moisés, representante da lei, Elias, representante dos profetas. Eles são aqueles que representam muito bem tudo que foi falado a respeito de Jesus. Eles estão ali para dizer e para manifestar que tudo que existe no Antigo Testamento apontava para Ele. Ele é o centro de tudo. E é isso que se distingue aqui, quando o Pai disse: este é meu filho em quem me comprazo. Tudo que foi falado pelos profetas foi falado a respeito dele. E aí o Pai repete e diz assim: a ele o ouvi, a ele o ouvi. Está dizendo que agora a quem eles têm que ouvir é a Jesus. Aquilo que Moisés havia dito: o Senhor Deus levantará um profeta entre vossos irmãos, e a ele vocês devem ouvir. Tudo que ele disser será a interpretação correta de tudo que já foi falado antes. A ele o ouvir. Quantos intérpretes da lei falavam todos os sábados, interpretando tudo que os profetas haviam dito? Mas aqui o Pai disse: somente a ele vocês devem ouvir. Somente a ele vocês devem ouvir. E enquanto eles estão ouvindo ali, os discípulos se prostram, tomados de medo. Jesus se aproximou deles e tocou neles, dizendo: levantai-vos, não tenhais medo. E de repente eles estão de novo diante
daquela manifestação de Jesus em sua humanidade, aquele personagem glorioso, agora se transforma novamente naquela figura humana, simples, de ser tocada, vista como ser humano com todos os atributos da humanidade. Toca neles e eles se levantam. E eles sabem que não estão diante de um ser humano comum. E o texto diz assim: erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Todos os outros personagens presentes saem de cena e só fica Jesus. É assim que a vida deve se processar, em uma visão onde Jesus ocupa tudo, onde não há mais distrações nenhuma, onde Ele se torna o centro de tudo aquilo que é a nossa fé. Eles abriram os olhos e viu unicamente Jesus. Assim deve ser a nossa experiência de fé, ver unicamente a Jesus. Outra coisa que a gente vê aqui nessa passagem bíblica é que a experiência do monte, ela é precedida ou ela é sucedida pela experiência do pé do monte. Não existe experiência com Deus para sermos apenas retentores de experiências. As experiências, elas são para nos tornarmos instrumentos de Deus, para abençoarmos a vida daqueles que estão abaixo do monte. Quando Jesus desce do monte, Ele encontra lá embaixo toda a confusão da vida, todas as necessidades, todas as questões comuns da vida. Se depara com situações de lutas, de aflições, pois Ele se depara com um pai buscando pelo seu filho que estava atormentado pelo espírito imundo. Assim que a nossa vida de experiência com Deus se traduza em benefício para aqueles que estão necessitados, que aquilo que a gente recebe de Deus no monte possa se traduzir em benefício para a vida daqueles que estão ali nas necessidades, nas carências. A gente às vezes pensa que dá para viver uma vida espiritual enclausurada, monástica, como se a gente pudesse se isolar de tudo para viver uma vida de experiência com Deus. Todos os homens que foram homens que mais tiveram de Deus foram os que mais serviram ao próximo, os que mais puderam contemplar a face do Senhor. Foi a quem Deus mais confiou a responsabilidade de servir. Não existe experiência com Deus que sejam retidas apenas no âmbito da experiência pessoal. Ela sempre se transformará em benefício para a vida dos demais. Todos, Moisés, que foi um homem que a palavra diz que viu a Deus, dentro daquilo que um homem pode perceber de Deus, um homem a quem o Senhor diz que conversava com ele como qualquer um conversa com seu amigo. Ele se viu uma multidão de israelitas por 40 anos, estando com Deus e estando com os homens, subindo ao monte, vendo a face de Deus, ouvindo sua voz, mas tendo que descer para o monte, para lidar com todas as confusões que tem debaixo do monte, todas as murmurações, todas as reclamações, tudo aquilo que diz respeito às lutas, ao comum, ao cotidiano, ao secular, às coisas da vida, que muitas vezes é tão cansativo. Mas é exatamente a experiência do monte que dá força para enfrentar as situações da vida comum. É a experiência do monte. Quanto é importante a gente estar com Deus para poder estarmos diante das pessoas. Quanto é importante estarmos com Deus para estarmos diante das contingências da vida, dos problemas e das dificuldades que a vida possa nos apresentar. Estar com Deus nos garante a capacidade de enfrentar as situações de dificuldades, pois quando estamos no monte, a vontade que temos é permanecer ali, mas só que quando a gente desce da experiência de êxtase, de alegria e de gozo, da manifestação de Deus,
nós nos deparamos com aquilo que é as necessidades, as lutas e as aflições do dia. Mas Ele é o Deus que se revela para fortalecer o nosso coração, para que diante das adversidades a gente se lembre que Ele esteve conosco no monte e estará conosco em todos os momentos, mesmo quando a sua presença não for manifestada, ela estará ali, nos assegurando a vitória sobre todas as coisas. Que Deus abençoe os irmãos, que todos tenham uma tarde abençoada, em paz, na presença do Senhor, e que você viva hoje o seu monte da transfiguração, que você viva hoje o seu momento de intimidade, o seu momento de alegria espiritual, de elevação espiritual, o seu momento de profunda paz, quando a presença de Deus invade os nossos corações. Deus soberano, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Te louvamos pela vida, Senhor, do teu povo, que separa este momento, Senhor, para estar, Senhor, diante de ti em oração. Abençoe, meu Pai, a cada um, que o coração seja fortalecido, que o homem interior seja fortalecido pelo teu Espírito. Oramos por aqueles que estão enfermos, que o Senhor ministre a cura sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nós te suplicamos, Pai, pela vida de todos que estão, Senhor Deus, clamando a Ti nesse momento, pedindo, Senhor, para ser tocado pela Tua mão. Repreenda estas enfermidades que têm acometido a vida de muitos de nossos irmãos. Tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, daqueles que estão hospitalizados, abençoa a vida da irmã Valda, Senhor, de tantos que estão hospitalizados. Tu vês, Senhor Deus querido, a situação em que nós nos encontramos. Tu vês, Senhor Deus, o colapso, ó Deus querido, do sistema de saúde desta nação. Isso não é algo novo, isso é algo que vivemos, Senhor Deus querido, Senhor Deus, desde tempos mais remotos. Senhor, ajuda esta população nesse estado de dificuldade e de sofrimento. Abençoa todos os santos que estão enfermos. A irmã Júlia, que está em casa se recuperando. Restaura-lhe a saúde, meu Deus. Dê vitória a tantos irmãos que estão passando por dificuldades, por enfermidades. Senhor, os toque poderosamente nesse dia. Lhes dê vitória, meu Pai. E em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meus amados, a paz do Senhor, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.